Estamos gravando! Boa noite a todos mais uma vez. Daremos início a mais uma maravilhosa aula do nosso curso de extensão, o Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bem, gente. Paramos na última aula na análise do direito dos negros, né, a proteção jurídica dos negros, e pelas minhas anotações, nós paramos na análise da legislação. É isso mesmo? Vou colocar na tela aqui para vocês. Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok aí. Maravilha, então, queridos. Vamos em frente. Olha só. Nós falamos sobre análise histórica. Sabemos que existe um racismo que o professor Silvio Almeida chama de racismo estrutural no Brasil, muitas vezes um racismo disfarçado, né? Nós fomos aí um país que demorou muito, não só para abolir a escravidão, mas mesmo depois da abolição da escravatura, a inclusão social do negro na sociedade demorou muito tempo. E ainda hoje, em 2021, nós ainda temos resquício, né, dessa questão racial, de extremo preconceito, extrema discriminação e, principalmente, uma falta de igualdade em oportunidades. Até por isso nós estudamos, né, vimos algumas fotografias na aula passada. Muita gente me mandou mensagem falando: nossa, professor, eu não imaginava, né, que fosse uma diferença tão absurda na magistratura, no poder judiciário. E realmente é uma realidade aí bastante crítica, né, e muito preocupante. Percebam então que nós temos algumas leis no Brasil direcionadas para o combate ao racismo, o combate ao preconceito. Inclusive, a Lei 7716 de 89 define os crimes resultantes do preconceito de raça ou preconceito de cor. Perceba que em 89 nós ainda falávamos em raça, cor, algo que em 2021 perde um pouco o sentido, né? Eu sinceramente penso que a própria divisão racial, na minha perspectiva, isso é uma opinião pessoal mesmo, tá, gente? Não é questão de doutrina nem autores. Eu penso que é meio desnecessário nós ficarmos focando muito em raça, porque na minha concepção somos todos seres humanos, né? Então, quando a gente começa a falar muito sobre raça especialmente, nós percebemos que o nazismo tinha um componente racial muito forte, no sentido de estabelecer uma raça superior, a raça ariana, enfim. Me parece que raça é muito mais destinado para animais, né? Então, animais que não sejam o homem, melhor dizendo, no sentido de quando você vê um cachorrinho, você pergunta qual raça é esse animal, para definir ali. Agora, para o ser humano, realmente é algo que, sempre que nós falamos de raça, sempre coisas ruins aconteceram, né? De uma certa forma aí, é uma opinião que eu tenho. Na minha visão, todos nós somos seres humanos. É claro que é importante definir a etnia, né? Até para ter base estatística, para saber aí onde nós precisamos de políticas públicas. Por isso que o censo é tão importante, queridos. Nós tivemos uma discussão recente no Brasil sobre o IBGE e muita gente entendendo que o IBGE não é necessário, senhor, não é importante. Eu te pergunto, como que nós vamos formular políticas públicas se nós não temos estatística? Se eu não sei, então, qual é a necessidade de alguns segmentos sociais? A estatística, gente, a estatística pública, ela é fundamental para definir a destinação de recursos. Então, assim, você provavelmente já teve essa experiência ou ainda vai ter, quando existe o recenseamento, né? O censo, nós temos ali o fiscal, enfim, o servidor ali do IBGE, perguntando, né, quantas pessoas tem na sua casa, quantos cômodos tem na sua casa, quantas televisões tem na sua casa, se tem saneamento básico, se não tem. Tem uma série de critérios de avaliação social, até para saber qual região do país é mais vulnerável, qual região é mais desenvolvida. Então,
é uma questão importante, né? Com relação à questão racial, a questão. Maurício está até dizendo que tem concurso de IBGE aberto, se não me engano. Maurício, parabéns, cara. Me parece que tem mesmo. O Fábio Porchat, ele até fez uma campanha aí, eu vi pelo Twitter, pagando inscrições para pessoas que não tinham condições. Vocês viram isso? Acho que 300 pessoas aí, abriu 300 cotas. Quem não tem condição econômica tem que preencher lá um formulário e o Fábio Porchat vai pagar a inscrição para você prestar o concurso. Lembra que eu falei que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo, né? Você já imaginou se nessas inscrições que ele acabou pagando aí, as pessoas passam no concurso? É uma mudança de vida real, né? É uma mudança de vida real. Então, muito legal a iniciativa. Nós tivemos iniciativas de artistas também na pandemia, né? Ajudando com cilindros de oxigênio, enfim. Gustavo Lima tem algumas participações sociais bem bacanas também. Sempre bom exaltar aí, né, essas iniciativas. Claro que não é função do artista fazer esse tipo de coisa, mas é sempre muito bom quando nós temos exercícios de solidariedade. A Tainá está lembrando também do Whindersson Nunes, que busca também colaborar aí. Muito legal, né, gente? Acho fantástico, sinceramente fantástico. Bom, voltando aqui, estava falando da questão estatística, porque sem estatística, como que você vai saber quantos negros tem na universidade? Quantos negros tem no presídio? Quantos negros tem nas empresas? Quantos negros? A estatística é fundamental. Quando o Magazine Luiza fez aquele programa de trainee para negros, vocês acompanharam essa notícia, gente? A Luiza Trajano, ela fez uma pesquisa dentro do Magazine Luiza para verificar quantos negros tinham em cargos de comando na empresa, em funções de direção. E, para surpresa dela e de toda a equipe do Magalu, quase nenhum, quase ninguém nos cargos de alto escalão da empresa. E aí a Luiza Trajano falou assim, não, mas isso está errado. Então, vamos fazer um programa de trainee para capacitar a mão de obra negra para que eles possam chegar nesses cargos também. Sabe o que aconteceu, queridos? Tivemos ações judiciais questionando o programa de trainee no Magazine Luiza. Ah, mas isso é uma questão de desigualdade, isso é uma questão de favorecimento. A Micaele falando racismo reverso, né? Que é bastante crítica, né? Essa própria expressão mesmo, bastante condenável, enfim. Mas a própria Luiza Trajano, ela disse o seguinte, falou, olha, queridos, eu não estou fazendo uma política definitiva. Eu estou fazendo um programa de trainee para capacitar mão de obra negra para que eles possam chegar nos cargos de comando. Agora, eu não posso observar a minha empresa fazendo uma distinção absurda porque os meus diretores, os meus presidentes, os meus CEOs não têm negro. Então, eu gostaria de dar oportunidade para quem quiser ter oportunidade. A partir do momento que forem chegando essas pessoas, né? Negros, mulheres, aí eu não preciso mais desse tipo de política compensatória. Mas ao invés de aplaudir o exemplo da Magazine Luiza, muita gente criticou, inclusive instituições de Estado, viu? Teve uma ação movida, não me lembro se foi pela Defensoria, pelo Ministério Público, questionando essa prática, o que me parece bastante crítico, né, gente? Bom, avançando ao que interessa. Olha só, nós temos, então, a Lei 7716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Temos a Lei 12.288 de 2010. Essa lei ela é muito importante para quem estuda o direito dos negros. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Estatuto da Igualdade Racial. Vale a pena a leitura, gente. Temos uma lei que foi questionada no Supremo, a Lei 12.990 de 2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Aqui é uma espécie de cota, né? Cota para a universidade, cota para concurso público. E aí, então, temos uma lei que destina 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista controladas pela União. Temos também a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que ingressou no Brasil como o Decreto Legislativo 861/2017, e já temos o Decreto Presidencial do meio desse ano, mas eu não consigo encontrar, pesquisei de novo,
não consigo encontrar o decreto que o Bolsonaro assinou aí, né? Sobre a Convenção Interamericana sobre o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que inclusive ingressa no ordenamento jurídico, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza disso, é bom só dar uma confirmadinha no intervalo, ela ingressa com status de emenda constitucional, porque foi aprovada pelo artigo 5º, parágrafo 3º, né? Bom, gente, temos então aqui algumas leis fundamentais para que vocês conheçam e vamos então para alguns conceitos. Lá no Estatuto da Igualdade Racial, o artigo 1º já define que essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da, olha isso, queridos, igualdade de oportunidades. Quando eu falo em cota, quando eu falo em ação afirmativa, eu não falo em privilégio. Eu falo em proporcionar igualdade de oportunidades. A defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Então, esse estatuto é voltado para proporcionar a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. Muito bem. Aí a lei tem uma parte que eu acho muito interessante, porque ela é autoexplicativa. Eu não vou ficar aqui detalhando cada uma dessas expressões, fica como dever de casa, né? Mas olha que legal, a lei explica o que é discriminação racial ou étnico-racial em termos jurídicos, o que é desigualdade racial, o que é desigualdade de gênero e de raça, o que se entende por população negra, o que se entende por políticas públicas, o que se entende por ações afirmativas. Então percebam, gente, que quando vocês precisarem, se alguém algum dia advogar nessa área, você tem definições legais. É a própria interpretação aqui, autêntica, né? É a interpretação feita pelo legislador. Olha lá que interessante, então. A população negra é definida como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou que adotam a autodefinição análoga. Cuidado, então, queridos, que não tem a ver apenas com a tonalidade da pele, tá? Não tem a ver apenas com tonalidade, com cor da pele. Tem uma questão toda de ancestralidade também, né? Dos ascendentes. E aí, o IBGE, voltando, por isso que eu comecei falando sobre o IBGE no início da aula, né? A própria lei exige essa atuação mais incisiva do IBGE. Políticas públicas que você aprende em direito administrativo são as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Então, quando nós temos desigualdade, é necessário que seja estabelecido uma política pública ou um conjunto de políticas públicas para combater essa desigualdade. É o que a doutrina denomina de compensação histórica. Já ouviram isso? Compensações históricas em virtude, né, da terrível desigualdade que tivemos no Brasil e ainda temos. Eu penso que o Brasil é marcado pela desigualdade, não só racial, né, mas a racial é uma das que mais se destaca, sem nenhuma dúvida. Quero comemorar aqui com os amigos, temos 30 bravos guerreiros assistindo na praticamente última semana útil do ano aí, né? Logo, logo já temos o Natal e a galera firme e forte aí. É isso aí, queridos, esse é o caminho. Bom, último detalhezinho. Ações afirmativas são programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. Olha a importância do Magazine Luiza aqui. Ações afirmativas não são apenas adotadas pelo Estado, também devem ser adotadas pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais. Gente, gravem essa ideia. Quando nós falamos em ações afirmativas, políticas públicas, quando falamos em cotas, nós estamos pensando em correção das desigualdades raciais. Tanto é assim que as cotas, elas têm um nítido caráter temporário. Temporário. A partir do momento que for algo natural
que as pessoas negras consigam alcançar os lugares que apenas pessoas brancas geralmente alcançam, as cotas não serão mais necessárias. Mas me parece, basta que a gente olhe ao nosso redor, isso me parece ainda uma realidade muito distante, né, gente? Me parece uma realidade muito distante. Vocês estudaram história e vocês viram, né, que inclusive nós já tivemos políticas de Estado para o branqueamento. Já ouviram falar disso? Quando nós tivemos aí, né, até o incentivo de relações interraciais para o clareamento da pele das pessoas, enfim, nós já tivemos aí uma série de questões extremamente complicadas, né, na história do Brasil e nem faz tanto tempo assim. O Estatuto da Igualdade Racial determina que é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito, queridos, eu acho fantástico isso, direito à participação na comunidade. As pessoas devem ter direito de participação. Significa dizer que as pessoas precisam ser ouvidas. Por mais que eu estude, por mais que eu leia livros, se eu não passei pelo racismo, eu não consigo entender a aflição, né? As questões realmente gravíssimas que as pessoas passam. Então, gente, de uns tempos para cá, o pessoal tem falado muito sobre isso, né? Teve uma onda na internet falando nós somos privilegiados. E para ser bem sincero, num país como o Brasil, se você nunca passou fome, se você sempre teve teto onde morar, se você nunca passou por discriminação, é um privilégio imenso mesmo, né? Porque essa é a realidade de milhões de brasileiros desde sempre, né? Então nós precisamos do direito à participação na comunidade. Por isso que a democracia é tão importante, porque ela dá oportunidade para todos, né? Essa é a questão. Especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Aqui tem um outro ponto crítico nessa parte da matéria. Quando nós falamos de religiões, geralmente, né, vinculadas a matrizes africanas, nós temos um preconceito imenso no Brasil. Nós somos um país de formação cristã, e nitidamente formação cristã católica, né? Hoje, para ser bem sincero, a comunidade evangélica tem ganhado muito espaço. Eu, particularmente, gosto da expressão protestantes, né? Que historicamente foi onde nós tivemos aí o cisma com a Igreja Católica. Protestante, evangélico, mesma coisa. Mas a bem da verdade é que quando nós falamos em religiões de matrizes africanas, ainda existe um preconceito absurdo. Quando falamos de candomblé, quando falamos de umbanda, as pessoas associam essas religiões a valores negativos. Tanto é assim que quando nós falamos de ensino religioso nas escolas, muito interessante essa questão, né? Quando eu falo disso em aula, muita gente é a favor do ensino religioso, muita gente é a favor. Aí eu digo assim, então nós vamos ensinar o catolicismo. Tudo bem, professor, pode ensinar o catolicismo. Tá. Aí nós vamos ensinar também o protestantismo. Então, religiões evangélicas, batista, presbiteriana, calvinista, ninguém se opõe. Ninguém se opõe. Não, professor, tudo bem, vai católico, evangélico, no Brasil é tudo meio um sincretismo religioso, né? Meio miscigenado. Beleza. E aí eu vou ensinar também Umbanda. Vou ensinar o candomblé nas escolas públicas. Muita gente fala, não, senhor, aí não. E aí eu te pergunto, aí não, por quê? Não são religiões? Eu, particularmente, sou cristão, de religião tradicional, como a maioria de vocês. Mas eu fico me perguntando, por que uma criança negra que é criada no candomblé não pode ter uma aula da mesma forma que uma criança que foi criada no catolicismo? Aí, quando a gente provoca o debate, sabe qual é a reação? Ah, professor, então é melhor tirar, né? Deixa isso para lá, não coloca ensino religioso, não. Cada igreja cuida da sua.
Então, gente, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: da mesma forma como eu quero ter proteção do Estado para ter o meu culto religioso, a minha liturgia, poder frequentar o templo, a igreja, poder ter o meu sacerdote, os nossos irmãos que têm religiões de matrizes africanas também devem ter proteção do Estado. O que o Estado não protege são manifestações contrárias à humanidade. Por exemplo, o Supremo já disse que o satanismo não tem proteção constitucional. Por que não, senhor? Porque práticas satanistas são muitas vezes crimes, né? Professor, aqui na nossa religião nós fazemos o sacrifício de recém-nascido. Não, filho, aí não, né, pô? Como é que vai matar o bebê numa celebração religiosa? Professor, aqui nós bebemos sangue humano. De onde que vem esse sangue, né? Então, assim, quando a prática religiosa é contrária à dignidade da pessoa humana, o Supremo diz que não tem proteção do Estado. Agora, eu te pergunto, quantos aqui sabem qual é a doutrina do candomblé? Qual é a doutrina da Umbanda? Quantas linhas existem? A gente quase nunca sabe nada sobre isso. O que existe é um preconceito enraizado na sociedade. Sim ou não? A Toledo fez um evento muito interessante, liderado pelo professor Meneghetti. O professor Luciano me convidou e nosso grupo entrou junto. Que nós colocamos um padre, um pastor, uma liderança espírita e um babalorixá. Babalorixá é um pai de santo. E nós colocamos todos eles para conversar sobre liberdade religiosa. E o pessoal ficou muito impressionado com a participação do babalorixá. Isso, ó, o pessoal tá lembrando aqui do evento, olha que legal, né? O Eric tá falando aqui que sabe, mas ele não vale, porque é da religião, enfim, dizendo que tá com saudades, né? Então, assim, quando a gente colocou. E o que eu achei mais fantástico daquele evento, tem a gravação no YouTube para quem não assistiu, foi o respeito mútuo do padre, do pastor, da liderança espírita foi o nosso querido professor Dr. Emerson Sumariva e o babalorixá. E todo mundo ali se ouvindo, todo mundo ali buscando muito mais convergências do que diferenças. Percebe, gente? De uma certa forma, as religiões, de um modo geral, são propensas para o bem. Sim ou não? São propensas para o bem. Porque se forem para o mal, não tem proteção jurídica. Aí fica claro, pouco importa a denominação. Se ela é voltada para causar o mal, ela não tem proteção do Estado. Agora, nós tivemos um caso muito complicado, vou falar disso daqui a pouquinho, analisando uma decisão do Supremo, que uma mãe foi iniciar a filha numa religião de matriz africana e virou caso de polícia quem era essa turma. Ah, mas raspou a cabeça da criança, senhor. Eu escrevi um artigo com a Maria Luísa, que é um dos artigos mais interessantes que a gente já escreveu junto, né? E assim, não só com a Maria Luísa, mas no geral. Eu ia falar isso mais na hora que chegasse na decisão, mas já vou adiantar agora. Vocês sabem que os judeus têm a prática da circuncisão. Sim ou não? Os judeus têm a prática da circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão, você vai fazer uma lesão, porque vai retirar um pedaço, né? Retira um pedaço, eu vou tentar ser assim, o mais didático possível, vai, gente? Estamos numa academia, né? Científico. Mas você vai tirar um pedaço da pele do pênis da criança. Essa é a ideia. Circuncisão, depois você pesquisa aí, você vai entender melhor. Aí eu te pergunto, judeus fazem a circuncisão em crianças, né, do sexo masculino, e eu nunca vi dar caso de polícia quando é judeu, nunca vi nenhuma polêmica. Isso, o prepúcio, Adriele, parabéns. É isso aí. Então, queridos, é que assim, eu estou no meio de crianças, né? Então eu fico me contendo aqui. Mas tecnicamente a Adriele tocou no ponto necessário. A questão é a seguinte, gente. O que eu estou tentando te falar? Numa tradição, eu não estou dizendo que os judeus estão errados, não, tá? Não estou falando que os judeus estão errados. Estou dizendo que não causa nenhum impacto social uma prática que causa uma lesão, na minha perspectiva, muito mais grave do que raspar a cabeça. Sim ou não? Porque o cabelo nasce depois de novo. Na circuncisão judaica não nasce mais. Você tem uma lesão corporal. Tanto é que nós, no artigo com a Maria Luísa, nós encontramos uma decisão do Tribunal de Colônia, na Alemanha, discutindo isso. Escuta, mas o pai pode decidir pelo filho?
A criança é um bebê, é um recém-nascido. Tem até um prazo adequado para fazer o procedimento. E em muitos países discute-se se isso não é lesão corporal. E ainda mais por ser criança, gravíssimo, né? Gravíssimo. Então percebam, queridos, que comportamentos que de uma determinada religião não causam nenhuma estranheza, quando são de outras religiões, teve até discussão para a mãe perder a guarda. Aí eu te pergunto, você acha que é uma questão só religiosa? Ou tem uma questão de preconceito muito forte ainda? Muita gente associa o simples fato de uma religião ser Umbanda, Candomblé, entre outras aí, né? Se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre isso, ouçam o podcast Projeto Humanos, Caso Evandro. Projeto Humanos, Caso Evandro. Vocês vão perceber como o componente religioso e racial influencia. Gabriel Terence está avalizando a indicação aqui, diz que é muito bom. Tem um podcast, também tem o seriado no Globoplay. Mas eu recomendo que você ouça primeiro o podcast, que ele é mais completo. A Maria Luísa está dizendo, é um caso claro de racismo estrutural. Pois é, gente. Então, comecem a pensar sobre isso. Por que a gente critica algo que a gente não conhece? Porque durante gerações e gerações isso foi pregado como algo errado. Percebe? O preconceito, ele vai passando de pai para filho. Aí eu te pergunto, quem aqui sabe qual é a doutrina religiosa? Quem não é da religião, quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. E ainda assim é um preconceito terrível. Então eu sinceramente espero que nós possamos viver num país que a pessoa possa exercer a religião que ela acredita, sem preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. Da mesma forma como eu, por pertencer a uma religião tradicional, tenho proteção do Estado, eu gostaria que todas as pessoas tenham proteção do Estado, desde que a religião não faça o mal. Que fique bem claro isso, tá? Tem que ter limite também, né? Então, se a religião causa o mal à dignidade da pessoa humana, aí ela não tem proteção jurídica. Beleza, queridos? Caso interessante, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Até aqui, todo mundo junto? Muito bem. Olha lá, então. Artigo 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Isso é algo maravilhoso. Eu fui convidado para dar uma palestra uma vez. Foi para o professor Meneghetti mais uma vez. Foi uma mostra, uma semana de direitos humanos. Vocês lembram disso? Eu fui um dos palestrantes convidados. E eu trouxe uma reflexão na minha breve apresentação que eu vou repetir agora. Quando eu falo em japonês, se você fechar o olho, você consegue visualizar um japonês. Sim ou não? Geralmente uma pessoa de pele clara, cabelo liso, olhinho puxado. Basicamente, é um japonês. Se eu falar em um africano, né, então um nigeriano, por exemplo, você vai pensar numa pessoa de pele escura, cabelo crespo. Você consegue ter uma ideia. Quando nós falamos em alemães, você vai pensar numa pessoa muito clara, geralmente de olhos claros, cabelo loiro ou então cabelo liso. Quando eu falo em brasileiro, você pensa em quem? Qual é a identidade do povo brasileiro? Eu posso pensar na Gisele Bündchen e posso pensar na Thaís Araújo. O que eu quero mostrar para vocês? O nosso povo, ele é fruto da miscigenação. Nós não temos particularidades como outros povos, exatamente por essa mistura que nós tivemos ao longo da história.
Agora, o grande problema, e é por isso que quando nós falamos sobre direito dos negros, muitos autores falam da importância de uma visão decolonial. Já ouviram falar sobre isso? A diferença é que quem escreve os livros de história geralmente são os vencedores. Quantos poetas negros nós temos no Brasil? Quando você vai estudar literatura, quantos poetas negros e quantos poetas brancos? Você percebe a diferença? Então, no final das contas, a necessidade de fortalecer a identidade nacional é lembrar que nós tivemos pessoas como Machado de Assis, que é um exemplo espetacular sobre como uma pessoa negra pode ser incrível, formidável e não perde nada para nenhum outro tipo de pessoa, né? Então, gente, fortalecimento da identidade nacional brasileira. A nossa identidade nacional é uma identidade marcada pela miscigenação. Quase todos nós aqui temos familiares de pele mais clara e temos familiares de pele mais escura. E essa é a nossa sociedade, essa é a nossa comunidade. O que mais, professor? Depois dessa breve introdução, vamos então às decisões do STF sobre a proteção dos negros. Eu estou colocando aqui até mais decisões do que nós vamos estudar no projeto, apenas para que você possa aprofundar os estudos, né? Para quem tiver interesse. Uma primeira decisão fantástica aí, um marco jurídico para nós, lá em 2012, foi a DPF 186 do Distrito Federal, que julgou a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades. Eu comentei com vocês, foi até capa da revista Veja, que na UNB, a Universidade de Brasília, há um tempo atrás, nós tivemos um problema muito crítico, porque na análise de cotas, 2 irmãos gêmeos prestaram o vestibular, um foi entendido como negro e outro foi entendido como branco, pela mesma universidade. No mesmo processo, basicamente. Então, isso gerou uma certa discussão também, né? Sobre uma coisa é você ter a política pública, outra coisa é a execução, como ela é operacionalizada. Como que pode 2 irmãos gêmeos, idênticos basicamente, um ser considerado negro e outro ser considerado branco, né? Então, essa foi uma questão bastante crítica que nós tivemos na imprensa, inclusive, explorando. Depois, 2017, aqui eu preciso inverter depois a ordem, né? Mas nós tivemos a ADC 41, a constitucionalidade da lei que reserva 20% das vagas para negros em concursos públicos. Lembra que eu comentei com vocês que a lei foi questionada no Supremo? Então, o Supremo julgou a lei constitucional em 2017. Em 2019, tivemos o recurso extraordinário 494-601, que trata sobre a constitucionalidade da utilização de animais em rituais religiosos de matrizes africanas. Esse é um dos julgados que nós vamos explorar no projeto e é um tema muito interessante. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Tivemos a DPF 738 sobre a divisão proporcional de recursos para candidatos negros. Percebam que no Brasil nós não temos muitos parlamentares negros, não temos muitos parlamentares mulheres, deficientes, homossexuais ou então, né, LGBTQIA+. E aí nós começamos a olhar para esses grupos vulneráveis, para essas minorias, e estamos tentando criar condições de inclusão, de igualdade de oportunidades, de direito à participação na comunidade. E uma dessas questões foi discutida na DPF 738, que nós vamos julgar daqui a pouquinho. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E, por fim, agora em 2021, o Supremo julgou o habeas corpus 154.248 sobre a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo. Uma outra questão bem interessante e muito atual. Muito atual. Me parece que ainda não saiu o acórdão definitivo, porque o julgamento foi agora em 2021, então eu não coloquei a data do julgamento, só coloquei o ano, né? Mas logo, logo nós teremos a data e o acórdão em definitivo. Vamos começar então pela DPF 186, cotas para negros. Essa DPF tem a ementa aqui para vocês, né?
Atos que instituíram um sistema de reserva de vagas com base no critério étnico-racial, cotas, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior. Aí tem aqui toda a discussão jurídica dos artigos questionados. A ação foi julgada improcedente. Então, foi promovida uma ação para discutir as cotas nas universidades. E olha só o que o Supremo decidiu, gente. Leia comigo. Não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material previsto no caput do artigo 5º da Carta da República, a possibilidade do Estado lançar mão, seja de políticas de cunho universalista, que abranjam um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, grupos específicos. Mas olha o que o Supremo coloca, gente, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens por um tempo limitado. Olha o que eu estava dizendo agora há pouco, né? Maneira pontual, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. Depois eu vou te falar mais sobre igualdade formal e igualdade material, né? É um assunto bem interessante também. Essa corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. Então, o Supremo está reiterando a jurisprudência, né? Sempre que se manifesta, o Supremo tem colocado que as políticas de ação afirmativa são constitucionais. São medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade, que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso país. Não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados ou a partir de eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ao contrário, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. Dois detalhes que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Primeiro deles, perceba que o Supremo faz uma interpretação histórica. Quando nós estudamos lá em ED as modalidades de interpretação, às vezes você não dá muita bola, né? Interpretação histórica, leva em conta a história. Pois é, mas tem julgamentos que são baseados na interpretação histórica. Olha a importância aqui de se analisar o passado. E outra coisa, a expressão ao revés significa ao contrário. Muita gente aqui, talvez, não sabia disso. Essa é a segunda observação que eu gostaria de fazer. Uma das questões mais importantes da leitura de acórdãos é você conhecer o desenvolvimento de raciocínio jurídico. Isso te ensina para a vida, como que os ministros lançam os argumentos, como eles colocam o texto da lei, como eles citam precedentes, como é feita a subsunção. E o segundo ponto, aquisição de vocabulário. Os ministros do Supremo e seus assessores são pessoas extremamente cultas. Então você vai ter uma literatura de ótima qualidade e vai conhecer palavras para enriquecer o seu vocabulário. Agora, não adianta você ler ao revés e não pesquisar o que significa, né? Senão você não vai estar aprendendo vocabulário nenhum. Por isso eu insisto na importância de ler acórdãos. Muito bem. O que mais, professor? Aqui ele vai entrar no mérito, né? A metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou então socioeconômicos. Não são apenas os negros que precisam de ações afirmativas. Estudantes de escolas públicas também precisam. Por quê, professor? Porque não estão em condição de igualdade com estudantes de escolas privadas, escolas particulares. Vou te dar um exemplo. Nós temos escolas que ensinam, desde criança, os alunos de forma bilíngue. Como assim, professor? O cidadão aprende em português de manhã, aprende em inglês à tarde. Já viram isso?
a escola custa mais caro que a faculdade. Pensa bem antes de ter filho, viu? Escola particular, tá altíssima a mensalidade, né? Pois é, Brasil. Aí eu te pergunto, um jovem que lê em inglês, o Fábio está confirmando que está muito caro mesmo. Um jovem que lê em inglês, ele está em condição de vantagem com relação a um jovem que só lê em português? Sim ou não, rápido? Deixa eu só te dar um exemplo aqui. Se eu pedir para vocês, nesse momento, abrir a revista de Harvard, para nós lermos um artigo agora, você concorda comigo que boa parte da sala, infelizmente, não vai conseguir acompanhar? Então, como que nós vamos tratar de forma igual? Como que nós vamos falar em meritocracia se nós temos uma desigualdade absurda? Aí o pessoal fala assim, não, mas tem que investir na educação, professor. Eu sei que tem que investir na educação. A educação é a resposta clássica para tudo, né? Eu, particularmente, acredito demais nisso. Só que, enquanto não tem investimento, vai fazer o quê? Gente, antes das cotas, quem fazia medicina no Brasil? Sejamos honestos. Quem fazia medicina no Brasil antes de cotas? Só quem tinha muito dinheiro. Por quê, professor? Para pagar cursinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí você vai solidificando, perpetuando uma mesma classe sempre. E não é por nada não, mas quando você ouve algumas opiniões, abre aspas, não estou falando mal, estou citando ipsis literis, as palavras do ministro. Ah, naquele tempo era muito bagunçado. Até filho de empregada fazia faculdade. Filho do porteiro fazia faculdade. Então perceba que se você não tem uma preocupação com o filho da empregada, se você não tem uma preocupação com o filho do porteiro, ela sempre vai continuar sendo empregada. Ele sempre vai continuar sendo porteiro. Por que essas pessoas não podem sonhar em se tornarem médicos, em se tornarem engenheiros, em se tornarem juízes? Por que essas pessoas não podem ter oportunidade? Percebam, então, que as políticas afirmativas buscam dar igualdade de oportunidades. E aí vem uma discussão depois de cotas em concursos, porque se as pessoas já fizeram faculdade, em tese, elas estariam em condições iguais. Aí vem uma discussão séria, né? Mas cotas para universidades, me parece que não tem nenhuma discussão. Nós temos uma desigualdade muito profunda. E sabe o que tem acontecido em algumas situações, gente? Em algumas situações, até para se beneficiar das cotas, nós temos a possibilidade do filho estudar numa escola pública por um período e depois ele estar matriculado numa série de cursos ou professores reforçando a educação para que ele possa disputar a vaga como cotista. Isso é o desvirtuamento da política pública. Concorda comigo? Porque a ideia de quem está na escola pública é a ideia socioeconômica. Então, no Brasil, nós somos o povo que inventou o T da tomada, né? A tomada foi feita para um único objeto. Nós criamos o T para 3 objetos, e não felizes com o T, também criamos a extensão. Aí você tem aquela fita com 5 tomadas, você coloca 5 T's, você vai colocar lá 28 aparelhos numa única tomada. Sua casa vai pegar fogo e você acha que Deus está triste com você, né? Nós somos o país que inventou o T da tomada. A tomada foi feita para uma única, sem falar da questão do fio terra. O que o eletricista fala para você sobre o fio terra? Não, pega um alicate lá e quebra. Quebra o terceiro fio, né? Precisa não dá nada isso daí. É o jeitinho brasileiro, né, Dani? Então, queridos, percebam, né? Às vezes existe o desvirtuamento. Às vezes existe o desvirtuamento da política pública. Essa é uma outra questão. Bom, avançando. Olha lá, queridos. Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade
sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias. De resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o artigo 1º, inciso 5 da Constituição, é o pluralismo, né? Agora tem uma expressão que eu acho fantástica, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso, estudassem sobre isso. A ideia de justiça social. Justiça social hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados como dominantes. No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência no tempo, no quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se em benesses permanentes. Então, olha o que o Supremo está dizendo. Políticas afirmativas, ações afirmativas são importantes, mas elas têm que ser temporárias, têm que ser provisórias, senão acabam se perpetuando como um fator de desigualdade também, né? Muito bom. Perceba, então, que essa foi a decisão do STF. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, gente? Maravilha? Manda um ok rapidinho. E agora, então, para fechar esse primeiro bloco, HC 154.248, habeas corpus, que trata sobre injúria racial equiparada ao crime de racismo. Nós estudamos no início dessa aula, na semana passada, que a Constituição define o racismo como um crime inafiançável e imprescritível. Lembra disso? Aí eu te pergunto, a Constituição é um diploma normativo penal? Sim ou não, rápido? A Constituição, na essência, é um diploma normativo penal? Ela é uma lei que busca tipificar crimes? A resposta é não. Por que alguns crimes estão na Constituição? Pela sua relevância. Nós falamos sobre terrorismo na Constituição, nós falamos sobre racismo, nós falamos sobre ações de grupos armados, igual tivemos em Araçatuba. Então perceba que a Constituição ela destaca apenas o que é extremamente importante em matéria penal. E a Constituição estabelece que o racismo ele é um crime inafiançável e imprescritível. O problema é que no Brasil a gente confunde racismo com injúria racial. Sim ou não? Para a grande massa de pessoas, né, para a sociedade de forma geral, é a mesma coisa. Sendo que em termos jurídicos não é bem assim. Não é bem assim. Então vamos à análise dessa questão. A injúria racial está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O racismo, deixa eu só corrigir para vocês aqui, se bem que o material já está postado no grupo. Racismo, isso. O racismo, ele está previsto uma lei própria. A Constituição foi promulgada em 88, em 89 tivemos a lei 7716 de 89, fica a recomendação da leitura dessa lei, que vai definir, tipificar o crime de racismo. A injúria é ofender a dignidade de alguém, de uma pessoa especificamente, com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Então, quando você xinga uma pessoa, você tem uma injúria racial. Agora, quando a sua conduta discriminatória é contra um grupo ou uma coletividade, então você associa não a pessoa, mas aos negros de uma forma geral, aos africanos de uma forma geral. Aí nós temos racismo. A lei enquadra uma série de situações como crime de racismo, por exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escadas de acesso,
negar ou obstar emprego em empresa privada. Então, observe. Lembra aquela ideia da história americana que eu tinha ônibus só para brancos? Isso é racismo. Isso, Amanda, está mais ligado à segregação. Muito bem, Amanda. É isso mesmo. Então, a injúria, ela é direcionada a uma pessoa. O racismo é direcionado a uma coletividade, né? A um grupo ou coletividade. Por exemplo, quando nós tivemos a questão do jogador Mbappé, eu ensino isso para os meus alunos do 5º ano. Vocês conhecem o Júlio Cocielo? Júlio Cocielo, um influencer, um youtuber, pessoal aí do Twitter, das redes sociais, conhece. Quando a França foi jogar a final da Copa do Mundo, teve um lance que o jogador Mbappé, ele avançou correndo muito rapidamente. E o Júlio Cocielo fez um comentário no Twitter, extremamente infeliz, né? Dizendo que o Mbappé correndo desse jeito, era mais ou menos isso, tá? O Mbappé correndo desse jeito conseguiria fazer um arrastão top na praia do Rio de Janeiro. Era para ser uma piada na intenção do Cocielo, mas isso foi considerado racismo ao ponto do Ministério Público promover uma ação civil pública contra o Júlio Cocielo. Porque associar um negro correndo à prática de um crime é você entender que os negros são criminosos. Se negros são criminosos, logo nós temos racismo. Você entende a diferença? Uma coisa é você xingar o Mbappé. Aí nós teríamos uma injúria racial. Agora, quando você associa todo um grupo, toda uma coletividade, aí nós temos o crime de racismo. Está claro a todos? Belezinha até aqui? Olha lá o que diz o 140. O 140 caput é o crime de injúria. O parágrafo 3º é injúria racial. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, não é só a questão do negro, né? Mas aqui a ideia é que teremos a injúria racial, a pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Para quem é criminalista, a pena é considerada relativamente baixa. Sim ou não? A pena mínima em abstrato é baixa. É baixa. Pena mínima em abstrato é baixa. Você tem aí crimes contra o patrimônio que tem penas muito mais severas, né? Muito bem, mas a discussão é a seguinte, professor, a Constituição diz que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Ele não fala sobre a injúria racial. Injúria racial também é inafiançável e imprescritível? Essa foi a dúvida que chegou ao Supremo. É só o racismo ou racismo e injúria racial? E o Supremo, então, decidiu que a injúria racial e o racismo se equiparam e, portanto, são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. Eu coloquei para vocês aqui o voto do ministro Luiz Edson Fachin e é um voto primoroso, gente. Olha lá, ele começa: há racismo no Brasil. Ponto final. É um fato. Há racismo no Brasil. É uma chaga infame, é uma ferida, né? Que marca a interface entre o ontem e o amanhã. Olha que interessante a redação do voto do ministro Fachin. A Constituição de 88 rompeu o silêncio da razão e estabeleceu como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Olha o artigo 3º que nós estudamos em aulas anteriores. Além de enunciar como princípio norteador, do ente soberano em suas relações internacionais, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Olha que interessante, queridos, nós estudamos esses artigos no começo da aula e agora vocês estão vendo a aplicação desses artigos da Constituição num voto do ministro Luiz Edson Fachin. O texto constitucional trouxe ainda mandamento de incriminação de condutas racistas como inafiançáveis e imprescritíveis. Esse é só o comecinho do voto. Mas para não atrapalhar o seu intervalo, vamos fazer o seguinte: 8 horas e 20 minutos agora.
Faremos um rápido intervalo, 8h40 voltamos. Procurem não atrasar muito. Temos bastante matéria ainda. E no segundo bloco terminamos o conteúdo da aula. Obrigado pela atenção de todos, um abraço e até já já. Não precisa nem sair da sala. Tchau, tchau.